Capítulo 126. Uma calma antes de uma tempestade. Goto se assustou. As ondulações de energia do Avatar anunciavam que ele pertencia a um grande deus. Quando eu me tornei tão popular a ponto de ter meu nome conhecido por um deus qualquer? O exército de resistência quase havia esquecido que os deuses possuíam avatares, porque não os usavam para combatê-los. Eles não pensaram muito nisso, porque mesmo que os deuses enviassem avatares, a força seria muito insuficiente para ser considerada uma força de batalha significativa em uma guerra desse nível. Mas conforme a guerra continuou, os deuses começaram a enviar avatares, pouco a pouco. Então eles enviaram mais, mas ainda estavam fracos. Foi até que os avatares do deus começaram a usar os recipientes do golem que eles foram levados a sério. Era como se estivessem testando algo, ou esperando o momento certo, para usar esse trunfo. Por alguma razão desconhecida, os deuses foram incrivelmente cautelosos em participar da guerra. A adição desse nível de força aumentou imensamente a defesa. No passado, o exército de resistência não tinha formas de vida de alto nível acima dos transcendentes para lutar por eles. É uma das muitas razões pelas quais eles não puderam fazer nenhuma oposição significativa. A adição dos avatares do deus mudou tudo isso. Mas o que é bastante peculiar, é que Goto tem sido alvo dos deuses. Ele não entendia, porque deuses muito mais fortes do que ele se concentrariam nele em vez de enfrentar alguém de igual força. O avatar que acabou de atacá-lo, é muito mais forte que ele, mas ainda assim recorreu a uma emboscada. Era como se os deuses quisessem se livrar dele a todo custo. Ele merecia tanta atenção. Vocês, deuses, não têm honra. Sempre emboscando inimigos mais fracos. Goto transmitiu enquanto corria. Ele não teve chance alguma contra o que pode ser considerado o equivalente a um soberano. Ele estava sendo bombardeado pelas lanças de luz. Sua própria vida estava por um fio. Ele sabia que só tinha que sobreviver por alguns segundos e alguém viria em seu socorro. As forças aliadas não careciam de soberanos, um grande deus não pode ser autorizado a jogar seu peso assim. 2 segundos depois, um soberano passou correndo por Goto e uma explosão ocorreu atrás dele. Ele correu à frente, por um tempo, antes de parar para apreciar a visão de um deus pomposo sendo colocado em seu lugar. O avatar do deus foi jogado para trás pela explosão. Sua armadura brilhante estava amassada e faiscando com raios. Ele se endireitou, e voltou a subir, mas perdeu um pouco dessa grandeza. Eu sou Tandrak da família Gastorix. Você tem visado aquele rei várias vezes agora. Apresentei-se como um deus covarde, ou você é muito desavergonhado, até mesmo para isso. O poderoso senso divino de um soberano de direito exigido com autoridade imperiosa. Eu não sou desavergonhado. Isso é blasfêmia. O prestígio de um deus não pode ser manchado. Você vai pagar por isso, seu humilde soberano. Disse o avatar do deus. Todos dentro do alcance do sentido divino podiam ouvir a risada de Tandrak. O som da batalha ao redor deles não conseguia encobrir aquela risada sinistra de escárnio. Goto balançou a cabeça e sorriu também. Em que mundo um soberano era humilde? Eu? Um soberano humilde? Quem me fará pagar? Perguntou Tandrak. Uma nuvem de tempestade começou a se formar acima dele. A tempestade escureceu, e relâmpagos começaram a se formar dentro dela. O deus não se intimidou com a exibição. Ele manteve seu comportamento imponente, como se fosse um rei falando com um súdito dele. Eu sou Zak, o grande deus da justiça. Vou puni-lo por corromper o prestígio dos deuses e por ficar no meu caminho para declarar retribuição àquele fracote. Goto ficou chocado. Ele conhecia esse nome. Não era amigo de Mila de tempos atrás também Zak. Foi este o mesmo que se tornou um deus? Era altamente provável. Mas por que o amigo de Mila estava mirando especificamente nele? Vale tudo na guerra e tudo mais, mas ele não achava que entrar nessa guerra justificava tal tratamento. Zak poderia ter usado sua força em outro lugar. Tandrak, por outro lado, riu mais alto. Ele achou esse deus divertido. Como um jovem mestre que não sabia que seu apoio estava prestes a ser arruinado, mas ainda anda mandando nas pessoas. As nuvens negras acima deles começaram a ficar saturadas de raios, tanto que a nuvem estava ficando azul. O orgulho dos deuses está em seus ossos. Isso bloqueou seu raciocínio e os impediu de ver as coisas da perspectiva de outras pessoas. Tandrak pensou com pena. Tandrak é uma alma muito antiga. Como quase 100 ciclos de origem.
Sua longa vida o fez experimentar muitas coisas, tanto boas quanto ruins. Ele fez amigos e fez inimigos. Os deuses estão nessa lista de inimigos. Como a maioria das pessoas que vieram aqui para lutar, ele guardava rancor contra os deuses. Seu rancor não é algo tão emocional ou heróico. Um deus matou seu melhor amigo e prometeu fazê-los pagar, como um todo. A morte do amigo, e resultado de um confronto por recursos, foi normal e não houve crime. Eles simplesmente não eram fortes o suficiente e seu amigo pagou por esse erro com sua vida. É o caminho do mundo, mas ele havia prometido. Ele sempre foi um macaco sábio de batalha taciturno, mas seu melhor amigo sempre sabia o que ele estava pensando. Para resolver todo o karma em sua vida, para que ele possa enfrentar sua tribulação com paz, ele teve que cumprir essa promessa. Esta foi uma grande oportunidade para cumprir essa promessa. Eles estavam em guerra, mas isso não significava que um soberano pudesse ser considerado inferior. É mesmo? E que crime ele cometeu para merecer tal retribuição? De um grande Deus nada menos. Tandrak fervia. Ele tem uma linhagem. Todos aqueles com linhagem devem ser eliminados. As linhagens são o câncer da sociedade. O grande Deus disse com a cabeça erguida. Ele se sentiu fortalecido por sua nobre causa. Goto ficou chocado, onde estava. Quando isso é motivo para matar alguém? Que homem louco! Ele pensou. Tandrak, por outro lado, ficou atordoado em silêncio. Nunca em seus sonhos mais loucos ele teria pensado que alguém seria tão estúpido a ponto de pensar isso. Além do mais, ele até disse isso em voz alta. Há algumas coisas em que você pode pensar, mas não deve dizer. Todos ao seu redor podiam ouvir a transmissão de sua mente, porque ela estava aberta. Eles estavam em guerra por diversão, ou por certas obrigações, mas o que o grande Deus acabou de dizer tornou as coisas pessoais. É uma prática comum em várias culturas respeitar os ancestrais. Antepassados são os que vieram antes, pavimentaram o caminho para os que vieram depois, e por isso seus descendentes agradecem. Uma linhagem é um testemunho dos esforços de um ancestral. O grande Deus estava praticamente dizendo que desprezava seus ancestrais. Quem aguentaria isso deitado? Mas o mais importante, como alguém pode pensar assim? As linhagens são a herança que pais fortes dão a seus filhos. Os pais lutaram e sofreram para atingir seu nível de força. A fim de reduzir o sofrimento de sua linhagem, eles lhes concedem uma herança. As linhagens reais são a herança mais segura. São a prova da conquista da grandeza, jamais esquecida, eterna. Um pai pode não ser capaz de dar riqueza ou bem-estar a seu filho, mas uma boa linhagem permitirá que o filho adquira essas coisas para si mesmo. As linhagens são uma bênção para a família e para a raça como um todo. E no entanto, alguém acredita que é uma maldição. Mesmo os filhos dos deuses têm linhagens. Tandrak balançou a cabeça. Sua risada se transformou em gargalhada total. As nuvens de tempestade acima deles ficaram completamente azuis em reação ao seu estado de espírito. Até começou a assumir uma tonalidade roça. Você é muito estúpido. O tipo de estupidez que vai te matar se você estiver no caminho da perfeição. É uma pena que você não esteja morto e não tenha levado sua estupidez com você para o túmulo. Em vez disso, você tem a oportunidade de espalhar sua estupidez para uns crentes e chamar isso de fé. É uma verdadeira vergonha. Tandrak disse com seu senso divino depois de rir. Você claramente não pode ser argumentado, não como se houvesse uma razão para isso de qualquer maneira. Afinal, estamos em guerra. Mas vou lhe ensinar uma lição. Porque os soberanos não são humildes de forma alguma. A mensagem mental de Tandrak ressoou com o mundo de uma forma que um titã da lei não pode invocar. E o mundo respondeu. Tandrak geralmente está calmo, mas agora uma tempestade está chegando. A retribuição deve ser paga integralmente pelo desprezo feito à honra de um soberano da lei. Capítulo 127 O Tunderdrak. Soberanos são um bando esquisito. Assim como há titãs fracos, por causa de sua contenção, e há titãs fortes, por causa de sua incorporação ativa, também existem diferentes níveis de soberanos. Isso se baseia na complexidade de sua semente de poder. O soberano mais fraco ainda está no mesmo nível de um grande Deus, mas o soberano mais forte pode ser tão forte quanto um Deus celestial. Apenas um rei Deus, ou o Supremo Celestial pode lutar com um Deus de origem. A semente do poder é o fundamento de um soberano. Mesmo que um soberano morra, a semente do poder permanecerá.
A semente do poder é eterna. Quando um titã passa pelo vale da sombra da morte e sai dele, eles criam algo eterno. Então, se esse soberano se fundir com sua semente de poder, eles também podem se tornar eternos. De certa forma, é o maior nascimento do reino inferior. A gestação de um mortal para dar à luz um imortal. O momento em que um titã da lei ascende à soberania é eterno. Soberanos podem morrer, mas o número de soberanos dificilmente diminui. A semente do poder de um soberano da lei morto pode ser absorvida por um titã da lei para se tornar outro soberano, mas este soberano nunca será capaz de se tornar um deus de origem, e também será o tipo mais fraco de soberano. O mundo é feito de leis. Abaixo do que pode ser visto ou experimentado está a lei matriz, uma complicada rede criada devido às interações dos conceitos. Somente quando alguém se torna um transcendente, é que ele pode entrar em contato com esta lei matriz. É com ela que eles aprendem as leis do mundo para se tornarem senhores e reis da lei, antes de se tornarem titãs da lei. Quando alguém se torna um soberano, essa pessoa condensa uma semente de poder dentro de seu núcleo de origem. Então eles podem usar essa semente de poder para acessar a matriz da lei. É um conceito dentro deles, que eles podem usar para manipular os conceitos do mundo. É como uma chave que lhes dá permissão para usar o poder mundial como quiserem. Titãs também podem usar o poder mundial, mas é passivo, eles não podem controlá-lo, mas os soberanos ganham o controle ativo do mundo. O mundo se torna uma extensão de sua vontade. A vontade deles se torna soberana dentro do reino inferior. Infelizmente, eles não podem usar esse poder dentro de um plano algemado como o plano Virut. O que eles podem fazer é substituir o poder mundial por sua vontade, já que eles não podem usá-lo, então ninguém pode. Os deuses são criaturas que dependem fortemente do poder mundial. É o mundo que os eleva ao seu nível como resultado dos desejos do povo. A energia não é permanente e eles podem cair. Mas os soberanos exercem o mesmo poder porque o merecem. Afinal, eles trabalharam para isso. Eles enfrentaram a chance da morte, a mesma coisa que assusta os deuses, para adquirir esse poder. Portanto, eles não podem ser insultados e chamados de humildes. Mesmo um deus da origem não pode intimidar um soberano com seus poderes no reino inferior. Vários soberanos da lei podem não ser capazes de matar um deus de origem, mas um deus de origem única não pode intimidá-los. Os deuses de origem são muito suprimidos pelo plano para usar todo o seu poder. A semente de poder de um soberano é protegida dentro de seu núcleo de origem, mas um deus de origem se tornou o conceito. É por isso que os deuses da origem podem ser suprimidos tão facilmente e tanto. É por isso que somos chamados de soberanos. Não somos chamados de deuses, mas de soberanos. Estamos acima de todos e não há ninguém acima de nós no reino inferior. Não somos inferiores. Enquanto Tandrak falava, o grande Deus enfraqueceu. O sentido divino de Tandrak eliminou o apoio que o grande Deus estava recebendo do mundo. A vontade de Tandrak imobilizou o grande Deus. O Avatar não podia fazer nada além de observar. Você nem está aqui com seu corpo principal ou seria uma luta real. Tandrak balançou a cabeça. O grande Deus não entrou em pânico. Não foi um resultado surpreendente. É por isso que ele tentou emboscar Goto em primeiro lugar. Seu avatar pode assediar um soberano na melhor das hipóteses, não pode nem derrotar um titã com total certeza. Goto até sobreviveu à emboscada. Portanto, ele não ficou surpreso por ter sido superado pelo soberano. O Golem pode permitir que eles usem seu poder bruto, mas o poder bruto não é tudo. Há uma necessidade de sutileza e autoridade. Algo que apenas seu corpo principal tinha. Não importa. A dignidade de um Deus não pode ser maculada. Eu voltarei. O grande Deus disse. Tandrak abriu a boca e falou. Separação. A única palavra que ele falou descarregou o relâmpago nas nuvens. O raio caiu como uma cachoeira no grande Deus. O golem se desintegrou imediatamente quando o pilar de relâmpago o atingiu. Era como uma cachoeira, descascando em uma rocha, mas muito mais rápido. Tandrak não precisaria se preparar para o ataque se estivesse em um avião liberado. A energia de origem no plano e seu acesso ao poder mundial permitirão que ele lance feitiços apocalípticos instantaneamente. O raio não desapareceu, ele se transformou em um dragão relâmpago colossal. Tandrak pisou na cabeça do raio e começou a se aproximar da defesa do exército de resistência. O dragão relâmpago estava constantemente rugindo e gritando na voz do trovão.
Os trovões criaram ondas de choque que destruíram tudo o que entrou em contato. Pelo menos é o que parecia. O enorme exército de golems que estava sendo fabricado não teve chance contra a abordagem de Tundra. Não importa quantos fossem, eles sempre se desintegrariam em ondas. Tundra continuou sem oposição, o caminho de destruição que ele abriu no campo de batalha o fez se destacar e ele facilmente se tornou o alvo do foco de fogo. Canhões de energia e raios aniquiladores focaram nele, mas todos os seus esforços foram em vão, eles sempre se desintegravam em energia pura sempre que entravam em um certo alcance ao seu redor. Tundra, dragão do trovão, tornou-se um titã da lei ao combinar as leis do raio e do trovão. O trovão e som. Tundra tinha uma pureza de linhagem baixa, então mesmo que ele a tenha despertado, ele nunca conseguiu um talento de nível divino. É por isso, que sua união com uma mulher sem linhagem criou um filho sem linhagem desperta. O melhor que Tundra obteve de sua linhagem foi um talento de alto nível para raios. A pureza de sua linhagem afetou o que ele ganhou com seu despertar, mas também reduziu a influência da linhagem em sua personalidade. Ele sempre foi uma criança silenciosa, enquanto outros com mais influência de linhagem estavam sempre cheios de energia e falantes. Ele era ambicioso e trabalhador, queria criar um conceito de destruição, mas não tinha afinidade para isso. Então ele improvisou e fundiu a lei do som com o relâmpago para criar um efeito sinérgico. Relâmpago é energia, energia em um estado altamente excitado. O som é a vibração da matéria. O som pode ser tão pequeno quanto a ascensão e queda de um elétron dentro dos níveis orbitais de um átomo para criar um fóton, totalmente inaudível, mas de grande importância. Ou pode ser tão alto quanto uma estrela em colapso, ainda inaudível para seres fracos. Mas, todo titã da lei ouviu o som de quando as estrelas dentro deles entraram em colapso. Ele percebeu que o som precisava de energia, para começar e também pode levar à criação de energia. A iluminação, é energia facilmente agitada. Sua combinação amplificou seus efeitos. Ele pode usar iluminação, para alimentar a criação de som e, usar manipulação de vibração, para aumentar, ou reduzir os níveis de energia da matéria, conseguindo assim a destruição da matéria que cria ainda mais energia. Este é o caminho que ele escolheu. Seu conceito é forte, contra a matéria e a energia. Contanto que ele conheça a frequência de vibração de qualquer coisa, seja matéria ou energia, eles se tornarão suscetíveis à sua habilidade. Os canhões de energia, e os feixes aniquiladores são ataques de energia, eles sempre se desintegrarão sempre que entrarem em sua área de influência. Ambos são formados por energia, altamente excitada, então, são instáveis e procuram uma liberação, ele apenas fornece a liberação desviando sua energia através do som e, eles se tornarão inofensivos. O que é pior, para a força de resistência, é que o dragão do trovão abaixo dele estava ficando maior e mais assustador, ultrapassando facilmente 1 quilômetro de comprimento, o que levou à expansão das ondas de choque vindas dele. Toda a energia que ele suga é direcionada para seu dragão do trovão, o que aumenta suas capacidades. Com Tundra liderando o caminho, ficou mais fácil para os outros se aproximarem da barreira defensiva do exército de resistência. O de Tundra foi finalmente parado pelo escudo de barreira que cercava o exército entrincheirado. Ele se concentrou na barreira e fez comparações entre seus parâmetros e os que tinha em seu banco de dados. Ele nunca esquece uma frequência de vibração que adquiriu no passado, então mesmo que o escudo fosse muito complicado por ter sido criado por várias fortalezas de guerra, ele ainda determinou sua frequência, em um período de tempo relativamente curto. As coisas eram mais fáceis, pois ele podia tocá-lo fisicamente. É por isso que ele prefere conhecer as pessoas cara a cara. Capítulo 128 Finesse de sobra. Tundra só teve que fazer algumas modificações e aumentar sua entrada de energia, o escudo começou a enfraquecer em pouco tempo. A superfície translúcida sólida da barreira tornou-se transparente e as ondas começaram a se espalhar por sua superfície enquanto tentava resistir à intrusão. As ondas foram criadas para dentro em direção ao ponto de enfraquecimento. O escudo foi uma criação da malha de barreiras por diferentes fontes. Pode resistir a ataques físicos e mágicos devido à sua estrutura de energia especial. Tundra estava sugando a energia da barreira fazendo com que ela perdesse sua força. Tentar sobrecarregá-lo com sua energia não funcionará. Ele não tem tanta energia quanto a fonte de energia combinada das fortalezas de guerra. Além disso, será um desperdício fazer isso. Por que não tirar energia deles? A mesma energia que eles precisam para alimentar a barreira.
Mas a barreira ainda não havia desistido, estava tentando restaurar os danos causados a ela, e as ondas estavam tentando repor a energia que ele roubou dela. Enquanto ele for capaz de superar o limite de regeneração do escudo, a barreira cairá. O fato de ter sido criado por diferentes fontes significa que é muito forte, mas também era suscetível a falhas, desde que uma das fontes falhasse. Isso criará desordem dentro da intrincada estrutura de malha da barreira e abrirá um caminho para Tandrak. Tandrak não pretendia entrar. Ele tinha outros planos. Depois de muito tempo enfraquecendo a barreira, um pequeno buraco foi finalmente criado com a malha da barreira. O dragão relâmpago sob seus pés correu para o buraco. Ele se fundiu com o escudo assim que fez contato com ele. A visão de uma entidade colossal de energia e vibração se achatando na barreira confundiu muitas pessoas. A barreira foi infectada com o dragão do trovão e o escudo se tornou um escudo de energia azul. Transformou-se de uma barreira transparente em uma barreira azul cacarejando com relâmpagos. O dragão relâmpago é uma extensão da vontade de Tandrak, o que significa que ele se infiltrou na rede da barreira. Uma vulnerabilidade se abriu na barreira e ele aproveitou para atingir todo o sistema de barreira, mas não acabou. Ele usou a barreira para acessar o sistema de energia de sua fonte. A fonte da barreira são as fortalezas de guerra voadoras de 30 e poucos anos acima. Antes que as fortalezas de guerra pudessem fechar a barreira ou retificar sua infiltração, ele entrou em seus reatores e os sobrecarregou. Os reatores não conseguiram se adaptar à crescente excitação de seus componentes estruturais e explodiram levando consigo toda a fortaleza. Tandrak pode não ser capaz de usar seu poder ao máximo por causa da restrição sobre ele, mas o que ele ainda pode alcançar está além do extraordinário. Ele tinha sutileza de sobra. Todas as fortalezas explodiram e ficaram muito danificadas para funcionar e muito menos permanecer à tona. Todas as suas várias operações, incluindo o sistema de escudos, pararam e as próprias fortalezas começaram uma descida relutante. O caos que se seguiu danificou o exército de resistência além do reparo. Os soldados e drones pararam. A resistência perdeu suas barreiras e seus principais apoios. As forças aliadas se lançaram sobre eles em uma tentativa de terminar o que começaram. Goto viu tudo o que aconteceu de longe. Ele não seguiu Tandrak em sua partida, porque, embora Tandrak pudesse enfrentar qualquer coisa que fosse lançada contra ele, por outro lado, teria deixado de existir se um ataque perdido o alcançasse. Mas ele viu como Tandrak derrubou não apenas a barreira, mas toda a resistência em um movimento. Ele ficou maravilhado com tal poder. Meu bom amigo Tandrak com certeza é impressionante. Ele pensou. Então ele correu para a luta para conseguir mais contribuições. Ele nunca se preocupou com a vitória ou derrota deles. Os avatares dos deuses aumentaram sua capacidade de revidar até certo ponto, mas não foi o suficiente para enfrentar suas próprias forças superiores. Eles ainda tinham os deuses de origem também. Então eles não podiam perder. Dentro do quartel-general das forças aliadas. Alguns minutos antes da queda do escudo de barreira do exército de resistência, Guntu estava conversando com outro deus da origem. Este é o deus da origem que a aliança de batalha enviou para liderar uns esforços de guerra. Eles tinham a confiança de que a vitória estava garantida enquanto esse deus da origem estivesse presente. Apenas um único deus de origem contra qualquer coisa que os deuses pudessem fazer. A confiança deles não foi mal colocada. Pelo menos Guntu pensava assim. É verdade que seu pai e 6 outros foram os únicos que sobreviveram ao massacre de Liton e tiveram que abrir caminho pela floresta de Zigat, enquanto eram perseguidos e caçados. Guntu perguntou com expectativa. Sim. O outro deus da origem, respondeu. Este deus da origem não parecia um brincalhão inofensivo como Guntu. Suas feições estavam embaçadas e seu cabelo era apenas energia fluindo. Seu cabelo que caía em ondas atrás desse deus da origem, é a coisa mais marcante nele. O cabelo é dourado brilhante e perigoso de olhar diretamente para qualquer coisa abaixo do nível de um deus de origem. Ele parecia um anjo, ou um deus mais do que uns deuses se parecem com deuses. Ao todo, ele parecia uma figura feita de energia em uma armadura brilhante. Sua existência é semelhante a titãs que estão correndo contra o tempo por causa de sua falta de controle. Eles começam a perder suas formas definidas e começam a se dispersar. Se de alguma forma, eles se tornarem um soberano da lei, eles serão capazes de trazer de volta sua forma dispersa e conter todo o seu poder que lhes dará uma forma definida. Essa visão é motivo de preocupação para os titãs da lei, mas é o objetivo de todos os deuses da origem.
Quando esta situação ocorre em um deus de origem, é sinal de que se atingiu o limiar para avançar para um deus do mundo. Eles ficam tão cheios de energia que sua forma física começa a ter problemas para manter tudo dentro. O corpo embaçado do deus da origem é, porque ele está praticamente explodindo de energia. É verdade que os 7 se ajudaram e alguns se sacrificaram pelos outros. Kuntu continuou a perguntar. Sim. O deus da origem, respondeu. Ele não se incomodou com o entusiasmo demonstrado por Kuntu, é uma ocorrência comum. Algo com o qual ele teve que lidar durante toda a sua vida, então, ele teve muita experiência em responder às perguntas e manter a calma. É verdade que apenas 2 deles sobreviveram à perseguição e juraram vingança contra a raça dos raptores? Kuntu perguntou com fervor. Seus olhos estavam praticamente brilhando. Sim. É verdade que em sua tentativa de vingança os 2 se tornaram irmãos de sangue e começaram a organização Mão da Vingança? Sim. Uau! Exclamou Kuntu. Ele estava perguntando sobre a história dos macacos da raça de batalha. Especificamente sobre a criação do então Conselho do Sábio. É verdade que a Mão da Vingança se desenvolveu bem até se tornar a principal força contra os raptors? Sim. É verdade que a Mão da Vingança finalmente se tornou o Conselho do Sábio por causa da necessidade urgente de uma frente unida contra o ataque dos raptors? Sim. Goto continuou a perguntar e o deus da origem continuou a responder. É verdade que os 2 criadores originais da Mão da Vingança finalmente se casaram e tiveram filhos e você é um deles? O deus da origem suspirou e respondeu. Sim, eu sou. É a história de sua vida. O filho de um herói, o filho de um sábio, o filho dos criadores originais da Mão da Vingança. Isso é o que os macacos da corrida de batalha pensam dele. Ele deveria se livrar da influência de sua linhagem, quando se tornasse um titã da lei. Mas até agora, ele não conseguiu se livrar da influência da linhagem de um sábio. Ele está praticamente brilhando e brilhando por toda parte, mas ainda está na sombra de seus pais. Ele tentou criar lendas para si mesmo, mas não conseguiu superar as conquistas de seus pais. Ele está prestes a se tornar um deus mundial, mas seus pais já são deuses mundiais. Toda a esperança parecia perdida para ele até que uma chance se abriu no plano inferior. O plano inferior, e, onde a glória de sua linhagem começou, se ele pudesse criar uma conquista aqui, poderia resgatá-lo. Ele teria algo escrito em seu nome na história dos macacos sábios de batalha. É por isso que ele implorou para ser enviado aqui, para acabar com a Era dos Deuses. Ele precisava da conquista e nada poderia detê-lo. Ele planeja alcançar mais do que uma simples vitória sobre os deuses. Ele faria um grande barulho, nada menos que um resultado importante seria bom o suficiente para ele. Capítulo 129 O Olho do Sábio. O Olho da Verdade. O Olho da Casualidade. O Olho da Fatalidade. Isso é tão épico. Eu gostaria de ser filho deles, ou pelo menos ter uma linhagem tão gloriosa em vez da linhagem de Gastorix. Kuntu disse com saudade. Eu não acho que Gastorix gostaria de ouvir isso. O deus da origem, disse. O que ele não disse, é que não gostava de ter nascido na linhagem do sábio. Kuntu zombou, antes de se conter e olhou em volta com cautela. Ele tem muita experiência com pegadinhas para saber que no momento em que você quer falar mal de alguém é o momento em que essa pessoa pode estar atrás de você. Ele tem um pouco de medo do ancestral, mas respeita mais uns sábios, então continuou falando. Tenho certeza que, até o ancestral Gastorix gostaria de ter nascido com a linhagem de Sage. O deus da origem apenas balançou a cabeça. Durante toda a sua vida, sua linhagem exigiu grandeza dele. Sua linhagem o tornou altruísta, ousado e honrado, disposto a se sacrificar por sua raça. Sua linhagem queria apenas o melhor para sua raça e exigia que ele fizesse algo para alcançá-lo. Mas seus pais, a fonte de sua linhagem, o privaram da oportunidade de satisfazer seu desejo. Seus pais ainda estavam vivos e o pior é que nunca morrerão. Eles estavam vivos e continuaram a lutar pela corrida. Ele não teve chance contra eles e não foi uma sensação agradável. Pior ainda, é que o pouco que ele conquistou costuma ser atribuído ao fato de ser descendente de sábios. Sua linhagem era sua bênção e sua maldição. Pode-se dizer que Kuntu é um fanboy. Ele admirava esse deus da origem. O fato de ele estar pronto para se tornar um deus mundial é algo a ser admirado, 2 vezes. Kuntu ainda tinha um longo caminho a percorrer para chegar a esse nível, ele precisava conciliar a destruição com a criação. Mas a destruição é diretamente oposta à criação.
Ele precisará ir contra sua própria natureza. Só então seria capaz de criar sua própria lei matriz e governar o mundo. Mas toda a sua admiração empalideceu, quando comparada ao fato de que esse Deus da origem é filho da união de dois dos maiores macacos sábios de batalha que já existiram. Os sábios são a grandeza encarnada. Sua raça inteira recebeu o nome deles por causa de seus feitos em batalha. Os sábios foram os pioneiros do caminho do refinamento para a raça, os primeiros a alcançar o corpo de mana e os primeiros a se tornarem transcendentes. Eles não usaram o poder que adquiriram para intimidar a corrida, em vez disso, eles o usaram para levar a corrida adiante. Seus atos de glória são eternos. Toda criança com uma linhagem de sangue desperta e memórias ancestrais se lembrará deles e de suas contribuições para a raça. A admiração e o respeito que Guntu tem por eles também serão transmitidos a seus filhos, se houver. E nas próximas gerações, sua descendência continuará a admirar os sábios. Em suma, os sábios jamais serão esquecidos. Guntu estava destruindo as igrejas da Aliança Divina e estava quase acabando com isso, mas saiu, quando foi informado do Deus da origem que o Conselho Racial enviou. Era uma coisa mais interessante de se fazer, então ele se juntou ao recém-chegado e o perseguiu em busca de petiscos suculentos. Ele era um artista e um conhecedor de histórias, tinha que vir falar com o filho das lendas. Alguém entrou no salão principal enquanto eles conversavam. Sua grandeza, Deus acabou de insultar nossas linhagens. Ele chamou isso de câncer da sociedade que deve ser erradicado. O soberano curvou-se e falou em tom respeitoso. Isso é uma piada? Guntu perguntou. Se foi uma piada, então é uma piada ruim, muito ruim mesmo. O Deus da origem ao lado dele falou. Infelizmente, é a verdade. Guntu notou que os olhos do outro Deus da origem estavam brilhando e mudando de cor. Isso o lembrou de Soverik, e porque ele é tão importante para o clã. Ao contrário dos olhos de Soverik, que possuem várias cores ao mesmo tempo. Os olhos deste Deus da origem só podiam possuir uma única cor de uma só vez, mas as cores mudam de tempos em tempos. Um olho sábio completo. Os olhos da verdade, os olhos da causalidade e os olhos da fatalidade. Guntu pensou com admiração. Ele é o único, por perto agora, que poderia apreciar a beleza dos olhos em todo o esplendor. Mesmo os soberanos ao redor só podiam dar uma olhada rápida, para que não incorressem em muito dano mental. Quando os primeiros sábios se tornaram entidades de mana, eles despertaram sua habilidade divina. Aquele momento separou toda a raça das outras e os tornou uma raça divina. Uma raça com uma habilidade divina inata. Os sábios não tinham linhagem, então sua habilidade divina era pura e poderosa. Foi até mais tarde que os macacos sábios da batalha perderam a habilidade de usar sua habilidade divina original. As linhagens reais melhoraram a raça, mas também mudaram a raça e fizeram sua mudança de habilidade divina. A mudança foi sutil no início, mas com o tempo, as gerações seguintes perderam a capacidade de adquiri-la completamente. Apenas aqueles, sem qualquer linhagem, têm a chance de despertá-lo, mas isso significa que eles terão que superar as dificuldades pelas quais os sábios passaram no passado. Ninguém tem a confiança de que isso possa acontecer. Não é que aqueles sem linhagem não possam se tornar deuses de origem, mesmo que seja imensamente difícil, é possível. Mas para eles escolherem o caminho de sua capacidade divina de ascensão, o resultado de baixa probabilidade torna-se quase nulo. O mundo é justo e equilibrado. Indivíduos de raças com habilidades divinas terão que escolher seu caminho quando se tornarem titãs da lei como qualquer outra raça menos infeliz. Eles podem optar por continuar com sua habilidade divina e trazê-la para o despertar completo, ou podem criar outro caminho. A habilidade divina é criada como resultado de um acaso na natureza, seja devido a mana ou mutações genéticas, é muito difícil de replicar. As chances de se tornar um titã da lei já são baixas sem acrescentar a dificuldade de tentar replicar algo criado por acaso. Se escolherem outro caminho, não perderão sua habilidade divina, afinal faz parte deles, mas mudará para acomodar seu novo caminho. A nova habilidade divina pode ser mais poderosa, ou menos poderosa que a original, mas será diferente. Eles se tornam a fonte de uma nova linhagem real quando se tornam deuses da origem e então passam a nova habilidade divina para seus descendentes. Não pode ser considerado uma desvantagem que eles tenham perdido sua habilidade divina original, é simplesmente uma mudança inevitável. A princípio, a habilidade divina dos macacos sábios de batalha não é tão grande. Aqueles de sua raça que não são entidades de mana possuem grande acuidade visual.
Quando eles atingem seus corpos de mana, eles ganham a habilidade de desacelerar o tempo ou, para ser mais preciso, sua percepção aumenta o suficiente para tornar o mundo lento. Quando eles se tornam transcendentes, seus olhos se tornam capazes de realmente ver o futuro. Eles se tornam capazes de ter visões que direcionam seu caminho e os levam a um resultado favorável. É então que devem escolher se pretendem continuar ou mudar. Se eles continuarem e sobreviverem ao desafio de se tornar um titã, então sua habilidade divina desperta ainda mais. Os soberanos ganharão a capacidade de ver alguns segundos no futuro. O tempo todo é também vários futuros possíveis. Essa habilidade se torna aterrorizante quando eles se tornam deuses de origem. Mas eles têm que sobreviver à provação da loucura como titãs da lei primeiro. A enxurrada de visões injustificadas e não solicitadas pode ser um verdadeiro assassino para os titãs da lei. A dificuldade de alcançar o que os sábios fizeram é, porque sua linhagem de sangue é muito rara. Eles se tornaram deuses da origem com a habilidade divina original e então a passaram para seus descendentes. Isso fez com que seus descendentes desfrutassem do melhor dos dois mundos, eles tinham vantagem de linhagem e habilidade divina ao mesmo tempo. A família Gastorix suspeita que Soveric possui essa mesma vantagem e deve preservá-la. A intenção deles, por sua linhagem, só se tornou mais forte quando descobriram que ele tinha múltiplos talentos. Apenas uns sábios originais tinham múltiplos talentos, mas não estavam nem um pouco no nível do que Soveric possui. Naquela época, um talento transcendente ou divino era considerado um mito. No momento, as linhagens reais tornaram isso possível. Eles também impossibilitaram que os filhos tivessem múltiplos talentos, eles só terão talentos para o que seu ancestral escolheu como seu caminho. O ancestral de Guntu escolheu raios de destruição para criar um caminho, e isso fez de seus talentos apenas essas duas opções. As linhagens têm suas vantagens e desvantagens. Mas Soveric tem múltiplos talentos e, todos eles no nível divino. Sua importância para a família não pode ser subestimada. Eles não sabiam qual é a habilidade divina de Soveric, mas seu talento e linhagem são bons o suficiente para aguçar seu apetite. Capítulo 130 O olho do sábio em ação. O filho das lendas continuou a usar uns olhos. Uns eventos passados recentes passaram por suas visões como as páginas de um livro. Ele tinha controle suficiente para limitar a extensão de sua busca a um intervalo de tempo de 5 minutos. Um titã da lei não teria esse controle. Você pode imaginar o que acontecerá se alguém não tiver controle sobre seu passado e presente. O filho das lendas encontrou o fio de fé em particular no qual está interessado e viu o que aquele deus estúpido disse sobre linhagens de sangue. Ele disse: é um grande deus que disse isso. Você está certo, sua grandeza. O soberano respondeu. O filho das lendas tem problemas com seus pais e sua linhagem, mas isso não é culpa de seus pais. Ele não considera todas as linhagens uma maldição. Ele pode não gostar de seus pais, mas seu trabalho duro e sacrifícios são reais e, por isso, devem ser respeitados. Eu só vou ter que ensinar uma lição a eles então. O brilhante Deus da origem disse e ele se foi. Ele nunca fez nada sem um propósito. Para cada causa, deve haver um efeito. Para cada ação, deve haver uma reação. Então ele estava esperando aquele momento perfeito no fluxo do tempo para interferir. Esse momento chegou, entregue em uma bandeja de prata. Ele apareceu um instante na borda da massa de terra, onde ficava o quartel-general da batalha. A massa de terra é na verdade uma gigantesca embarcação flutuante. É muito maior que as fortalezas de guerra e mais mortal. Parece uma pequena lua no céu, se vista da superfície. É uma proeza mecânica redonda de engenharia capaz de obliterar a resistência a cinzas em instantes, mas o Conselho Racial não quer usar uma arma tão destrutiva dentro do plano. Eles têm reservas, assim como os deuses têm reservas sobre permitir que os deuses da origem lutem dentro do plano divino. O Leviatã Battlestar é uma das ferramentas que serão usadas para patrulhar o avião na ausência dos deuses. Ele assumirá o trabalho do deus de proteger o plano principal contra invasões. O Conselho Racial já está planejando os efeitos de sua vitória. Para os deuses do mundo encarregados do Conselho Racial, esta guerra é como uma cena cortada em um jogo. O deus da origem se levantou e ignorou a batalha que acontecia lá embaixo. A estrela de batalha do Leviatã estava flutuando a mais de 10 quilômetros no céu. Apesar disso, seus olhos podiam ver tudo com clareza, independente da grande distância entre eles. Guntu se juntou a ele logo depois. Além do fato de ser mais lento que esse deus da origem, ele também não percorria a distância mais curta.
Ele teve que se mover em linha reta enquanto o outro distorcia aqui. Ao contrário do que outros acreditam, a menor distância entre dois pontos não é uma linha reta, na verdade, não é distância alguma. É um conceito simples que pode parecer inconcebível, mas que pode ser entendido quando seus olhos podem ver o caminho sem distância. A passagem rápida de Guntu criou vento em seu rastro enquanto o outro deus da origem não criou nenhum distúrbio, porque o filho das lendas não se moveu através da matéria, mas do espaço puro. O filho das lendas continuou a examinar o futuro possível com os olhos. Seus olhos mudaram de cor várias vezes como se ele estivesse trocando de lentes. Então seus olhos ficaram brancos, significando que ele havia se fixado em um futuro. Ele pegou uma mecha do cabelo, soltou-a e atirou-a para a frente como uma flecha. Suas ações eram lentas como se ele tivesse o dia todo. Mas ele tinha cronometrado para a menor unidade de tempo. A flecha de cabelo se moveu em um ângulo peculiar e com uma velocidade rápida. Sua trajetória não era fixa porque era facilmente influenciada pelo vento. De alguma forma, o vento fez o caminho da flecha de cabelo coincidir com a posição dos avatares divinos dos deuses. A flecha os penetrou um após o outro, como um assassino lento e silencioso. Os avatares não sentiram nenhuma ameaça às suas vidas ou um aviso de perigo. Como eles poderiam? Afinal, eles não têm sentidos extradimensionais. Eles só sentiram algo peculiar sobre o vento, antes de perderem a consciência. Espero que o grande Deus ignorante aprecie meu presente. Ele pode ter escapado, por enquanto, mas isso o encontrará. Disse o filho das lendas. Guntu ficou maravilhado com a visão de deuses saindo da existência como bolhas frágeis aparentemente sem esforço. Ele sabia que os olhos da verdade poderiam fazer mais, mas o pouco que viu o fez jorrar. Já ouvi histórias sobre ele, mas agora posso dizer que já o vi sendo usado. Ele estava excitado e com ciúmes. Ele foi capaz de ver o lendário controle perfeito do olho do sábio, a capacidade de utilizar todo o seu poder com a máxima eficiência possível sem desperdício de energia. A capacidade de encadear eventos futuros aleatórios a seu favor. É por isso que também são chamados de olhos da causalidade e da fatalidade. Aqueles olhos viram a morte de seus inimigos e provocaram a causa com o mínimo de esforço. Guntu estava com ciúmes, porque não podia usar seus próprios olhos aqui. Seus olhos são os olhos da destruição, tudo e qualquer coisa que ele contemplar começará a ser destruído. Seus olhos são mais poderosos quando se trata de dano puro, mas não poupa inimigos ou amigos. Se ele usá-lo em um plano tão fraco, ele limpará o campo de batalha imediatamente e também terá outra conversa com a Mãe do Céu. Ele tinha certeza de que um encontro com ela por causa de tal ato provavelmente lhe custaria um braço e uma perna. No momento em que o soberano que estava conversando com eles os encontrou, todos os avatares do Deus estavam mortos. Um dos avatares do Deus escapou no último momento. Este sortudo percebeu que os outros avatares estavam morrendo sem causa visível, ele decidiu não arriscar e então voltou ao plano divino. Guntu viu isso e não pode deixar de balançar a cabeça. Esse Deus está em apuros. Ele pensou. Recompense o soberano que derrubou os escudos de barreira. Ele nos salvou algum tempo. Limpe o campo de batalha e qualquer outra resistência dispersa na aliança divina. Vamos esperar enquanto os deuses estão famintos de fé. Eles vão enfraquecer, então vamos varrer longe do plano divino. O filho das lendas disse a ele. A guerra pode ser uma cena para algumas pessoas, mas o filho das lendas tem planos maiores para ela. Sim, sua grandeza. O soberano curvou-se. Guntu não se opôs à decisão. Ele não podia se opor a uma decisão tomada por alguém com os famosos olhos da verdade. Eles sempre tomarão a melhor decisão, pelo menos aquelas que os favorecem. Se eles determinarem que esperar é a melhor decisão para obter o resultado mais favorável para eles, eles esperarão. Os deuses perderam a batalha no plano principal e sua fonte de energia foi cortada. Eles se tornarão, como uns transcendentes na planície principal, incapazes de reabastecer a energia que usam. A energia divina dos deuses é alimentada pela fé, e, sem ela, eles não conseguirão recuperar o que usarem. Guntu pensou em Soverik. Se ele conseguir adquirir esses olhos, então a era da conquista está marcada para nós. Infelizmente, é muito difícil de conseguir. Guntu balançou a cabeça com pena. Ele apoiou a ideia de nutrir Soverik para ser uma arma secreta, para eles, mas não queria colocar todas as esperanças nele. É de conhecimento comum que a habilidade divina de uma raça é fortemente influenciada por sua linhagem, e a linhagem determina os talentos.
Soverik tem uma linhagem de alguma forma, uma linhagem real. Ele era um mutante. As coisas deveriam ter sido fáceis para ele com as vantagens da linhagem, mas então, eles descobrem que ele tem 9 talentos. É certo que ele terá que fundir todos os 9 se quiser manter sua habilidade divina. É um sonho quase impossível de realizar. O Senhor do Reino fundiu 6 leis e, isso já é difícil para qualquer pessoa razoável perguntar. Não estamos tão desesperados a ponto de confiar em um menino para salvar nossa pele. Ele balançou a cabeça e parou de pensar no futuro deles. Eles só queriam a habilidade de Soverik, não precisavam dela. Enquanto Gastorix se tornar um deus mundial, sua família estará definida. Eles serão capazes de sobreviver ao fim do universo. É que o ancestral terá que sacrificar sua força e potencial, para que isso aconteça. Pobre velho ancestral. Ele lamentou. O ancestral não teve a liberdade de escolher como deseja se tornar um deus do mundo. Ele tem as esperanças e sonhos de inúmeros outros descansando em seus ombros, então o ancestral terá que se contentar com o que estiver disponível e não o melhor. Kuntu admirava o ancestral por sua disposição de abrir mão de seu futuro pela família. Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.